E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é um canal de viés austro-libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E o vídeo de hoje será para encerrar a leitura comentada do livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Entrarei aqui na última parte do pós-fácil, especificamente das páginas 98, abordando o tópico fase 10, até o encerramento do livro, que é na página 105. Então, basicamente, o último tópico aí a ser discutido, rapidinho, só para finalizar essa saga. Deixando claro que eu abri uma votação aqui no grupo, aqui na comunidade do canal, e empatou, né, a votação, então eu já encerrei. E o próximo livro será O Intervencionismo, do Mises. Deu 3-3, eu falei, tá, beleza, 3-3, então eu dou o voto de Minerva. Então vou fazer o Intervencionismo. Essa leitura vai começar na semana do dia 19, tá? Pra quem estiver querendo acompanhar aí, porque precisa de um tempo pra poder fazer as thumbs, fazer os designs e tudo mais, então tipo, não dá pra começar logo na sequência. Se você é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu recomendo você não assistir esse vídeo porque é o encerramento de uma série de leitura comentada. Então, volta lá no começo, na descrição eu deixo aqui a playlist pra você. Só ir lá, checa lá, abre tudo direitinho lá, vem vindo desde o primeiro vídeo até você voltar ao ponto que você chegou aqui. E aí você acompanha o final aí da série. Na descrição também, como é uma leitura comentada, eu deixo os links para download e compra do livro. Baixe pelo site do Instituto Rothbard Brasil, não custa nada, de graça, só ir lá e baixar. Ou você pode comprar pela Amazon, aí evidentemente não é de graça, porque é uma compra. E aí, eventualmente, algum dia a Amazon vira parceira do canal, né? Porque eu tô falando aqui pra vocês lá na Amazon comprar o livro. Aí um dia ela manda um e-mail e fala, ei, bora fechar uma parceria? Eu falo, opa, bora fechar uma parceria. Falando em parceria, eu fechei uma parceria, olha só que legal. Com a Loja da Liberdade, onde você pode comprar seus artigos libertários, canecas, moletom e camisetas. E achar uns preços bastante interessantes lá, dá uma olhada. E para cada compra que você fizer lá, aqui, eu, Caio, do canal Libertário 013, ganho um troquinho. Só comprar pelo meu link aí que está na descrição. Assim como o link das redes sociais, muito importante seguir nas redes sociais, já que o YouTube não notifica os vídeos. E também eu tô produzindo bastante conteúdo para o Instagram ultimamente. Então, segue lá, tem coisa bastante legal. Fiz um vídeo lá no Instagram que pegou 1.500 visualizações, o que é o maior vídeo da história do canal. Enfim, nem os vídeos daqui do YouTube pegaram tantas views, é bem divertido. Então sigam lá, tem bastante coisa lá interessante. Também sigam na descrição os links para apoio financeiro do canal. Se você quiser comprar coisas, ajuda o canal, mas se você quiser ajudar diretamente, você pode ajudar também dessa forma, através de doações. Eu tenho aqui opções disponíveis para Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, em criptomoeda, ou o bom e velho Pix mesmo, você pode mandar qualquer valor que você quiser, através do contato.libertario013@gmail.com. Bom, feito esses disclaimers aí, vamos entrar diretamente no tópico 10. Eu só queria falar mais alguma coisa aqui, que é meio que um apelo que eu tô fazendo pra galera. Tentem fazer o Fernando Urich, não sei, de certa forma. Vamos aproveitar o fato que ele tá vivo e muito bem de saúde, espero que continue assim. Eu gosto bastante do Fernando Urich, acho ele um dos melhores criadores de conteúdo nesse meio libertário, ANCAP, dessa galera assim, de economia, filosofia, investimentos, essas coisas. Ele não fala tanto de filosofia, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. E ele tem um quadro no canal dele chamado Urich Responde. E se vocês verem, acho que no último tweet dele eu fiz uma pergunta pra ele sobre esse livro e tal, falando pra ele, tipo, colocar isso, sabe, num Urich Responde, tipo, o que você colocaria entre 2015 e 2023, caso esse livro saísse um novo print, já que o print dele é um pouco antigo. A edição, né, a tiragem dele seria a palavra certa. Então façam essa pergunta pra ele. Vamos tentar fazer ele responder essa pergunta no Urich Responde. Quando ele abrir tópico, perguntem. Eu vou fazer essa pergunta também, então vamos lá, galera. Vamos tentar mobilizar aí pra fazer isso aí. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas. Fase 10. Desvalorizações competitivas e infinitas. Setembro de 2008 até uma interrogaçãozinha que ele coloca, né? À beira do colapso, o sistema monetário já não responderia somente à ortodoxia então reinante. Manipulações das taxas de juros seriam insuficientes para combater o problema. Tal a sua magnitude, e falta de precedentes. Ben Bernanke, sucessor de Alan Greenspan na presidência do Federal Reserve, impulsado em 2006, estava finalmente diante da complexidade prática cuja teoria ele supostamente dominava.
Estudioso da Grande Depressão do século anterior, o grande erro de Banco Central americano, segundo sua ótica, havia sido a parca provisão de liquidez ao sistema bancário do seu país. Atribuindo a falta de determinação em injetar dinheiro no sistema a causa do prolongamento da crise de 29, Bernanke sempre deixou claro que esse ato falho jamais seria repetido. Certamente não enquanto ele estivesse segurando as rédeas do Federal Reserve. Então o que isso quer dizer? Na visão do nosso amigo aqui, o... qual que é o nome dele? Ben Bernanke. Ele achava o seguinte, ele acreditava fielmente nisso, que a crise de 29 ela só foi causada e prolongada porque imprimiu dinheiro. Imprimiu pouco dinheiro. Então, se tivesse impresso mais dinheiro, mais papelzinho colorido lacrado em honestidade político, aí a crise de 29 teria sido resolvida rapidinho. E assim, quando eu me deparo com tamanha burrice, tamanha ignorância, eu fico fascinado, sabe? Porque quando você olha todos os gráficos sobre expansão monetária, um segundo aqui. Uma pausinha estratégica aqui para trazer uma coisa de fora do livro para vocês verem. Especificadamente uma tabela. Vou tentar colocar aqui na câmera. Espero que dê para ver. Eis isso aqui, ó. Vamos ver se vai pegar certinho. Se ficar ruim aí, vocês me avisam que eu posto no Instagram. Mas acho que pegou legal. O foco. Ou não, peraí. Agora sim. Tá vendo essa tabela? Vamos explicar ela aqui pra vocês. Uma coisa meio fora do livro. Essa tabela é o total de dólares e total de reservas de ouro em bilhões de dólares. Ou seja, em junho de 1921, o total de créditos em dólar era de 44,7 bilhões de dólares. Isso aqui está em bilhões de dólares, tá? Total de reservas de ouro, 2,6 bilhões de dólares. Total de dólares sem cobertura, 42,1. Ou seja, em 1921 haviam 42,1 bilhão de dólares que eram falsos, que não tinham lastro em ouro. De novo, em 1929 você tinha um certo padrão ouro, tá? Não estou dizendo que tinha, mas tinha alguma coisa minimamente parecida com o padrão ouro. Em junho de 1929, ou seja, mais ou menos ali 4 meses antes da crise começar, né? Que ela começa em outubro, no finalzinho de outubro. Créditos em dólar eram 71,8 bilhões, reservas de ouro eram 3 bilhões e dólares descobertos, né, sem lastro, eram 68,8 bilhões. Aí a gente lê o Bernanke, cadê? Ben Bernanke. É o que eu falo, a burrice desses caras, ela é uma coisa assim fascinante, cara. Como que um asno desse que diz que estudou a Grande Depressão Americana, e tá aqui, ó. Isso aqui ele não leu, tá? Isso aqui ele não leu. Eu tenho certeza absoluta. Como que ele diz que ele estudou a Grande Depressão Americana e ele chega numa conclusão de jumento dessa? Eu aqui não sou economista, não sou formado em economia, sou apenas um estudante de economia, de certa forma, um entusiasta da economia, da ciência econômica, com um livro que eu comprei na Amazon, também, isso aqui eu também comprei na Amazon. Amazon, patrocina nós aí, ajuda nós aí a comprar mais livro. Consigo refutar um asno desse, que é o chefe do Federal Reserve. Ou foi, né, na época. Vocês percebem que esses caras não sabem absolutamente nada de economia, para não falar outra coisa mais grosseira? Enfim, vamos seguir aqui com as palavras do Ulrich. Era chegada a hora de descarregar a munição pesada da qual um banco central dispõe. Imprimir dinheiro tanto quanto fosse necessário. Claro, porque deu certo em 1929. Vocês viram que deu certo em 1929? Com uma tabela. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Mas eu tenho quase certeza que tem. Eis aqui mais algumas tabelas para vocês. Vou mostrar. Acho que talvez vai ficar um pouco fora do foco. Mas ó. Tabela 7, para quem quiser, tá no A Grande Depressão Americana, página 139. E a tabela 8. Vou mostrar ela aqui também para vocês. Acho que vai dar para pegar legal o foco. Na página 140. Enfim, qualquer coisa eu deixo o PDF dele aqui como um extra. No comentário fixado aí também. O que são essas duas tabelas, tá? Interpretando os dados dela. Mudança nas reservas e nos fatores causais ao longo de 12 períodos de 21 a 29. Ou
Ou seja, ela aborda desde crédito do Federal Reserve até reserva dos bancos membros. E aí, conforme, eu não vou entrar muito nos dados aqui, mas vocês vão vendo. E o que isso quer dizer? Que, por exemplo, se você pega reserva dos bancos membros, lá na tabela 8, no começo, entre junho e julho de 22, isso era 12,1 milhões. Entre dezembro e junho de 29, isso cai para menos 5,5 milhões. Ou seja, estava dando problema. Estava tendo uma crise. Vamos pegar aqui, ó. De novo. Reserva dos bancos membros. Membros está a referência do Federal Reserve. Junho de 1922 começa em 157 milhões de dólares. Em dezembro de 1928 e junho de 29 está em menos 33 milhões. E aí me vem esse jumento desse Greenspan aí e fala que estudou a crise de 29. Sim, ele foi e causou outra. Tão grave quanto. E fala que estudou. É uma burrice. Mas enfim, vamos lá. Da quebra do Lehman Brothers em meados de setembro até o final de outubro, Bernanke perpetuou a façanha de duplicar o balanço do Federal Reserve, adquirindo ativos tóxicos de banco ilíquidos e insolventes e provendo liquidez emergencial a diversas instituições. Nem mesmo em período de guerra ocorreu uma expansão similar da oferta monetária. Ou seja, literalmente o cara dobrou a base monetária dos Estados Unidos. Claro, porque, assim, a crise começou porque a gente imprimiu papelzinho colorido laceado em honestidade político. Como é que a gente vai resolver a crise de 2008? Já sei, eu sou um gênio. Eu vou imprimir o dobro de papelzinho colorido laceado em honestidade político, porque claramente isso vai resolver o problema. É tipo assim, você chega pro cara e fala: cara, você tomou 5 doses de cachaça, né, mano? Puta, cara, você já tá mal. Aí o cara olha pra você e fala assim: não, rapaz, calma aí, eu tenho um método pra ficar bom aqui. É, você tem? Qual que é? Eu vou tomar mais 5. Você vai rir da cara dessa pessoa. Por que vocês não riem da cara de um economista idiota que fala isso? Aliás, um pseudo-economista. Isso aqui não é economista, isso aqui é um jumento com poder. Mas enfim, vamos lá. Não havia precedentes para essa política extraordinária. Tampouco havia teoria que substanciasse duplicar a base monetária em questão de semanas. Nada na teoria keynesiana poderia justificar tal ação. Nem mesmo as escolas de Chicago e das expectativas racionais seriam capazes de prover teorias como justificativa à polícia do Federal Reserve naquele curto período. Claro, porque nenhuma escola de economia pega e fala assim: se a gente dobrasse a base monetária. Bom, se bem que depois surgiu uma, né? A galera da teoria monetária moderna. Mas enfim. Essa galera a gente tem que tratar igual, sei lá. Olha, a teoria monetária moderna está para a economia, assim como a terra plana está para a física. É assim que a gente tem que tratar essa galera, tá? Com bullying, com zoeira, com. Tipo, não levar a sério, tá? Não tem que debater teoria monetária moderna, assim como você não debate com terraplanista. Entendeu? Você só, tipo, ri da cara dele e fala: meu Deus do céu, como é que você consegue ser tão asno assim? É assim, entendeu? É assim que você vai debater com esses caras. Uma completa ridicularização do que eles defendem. Levar eles a sério é um escárnio à ciência. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Em realidade, nenhuma escola de pensamento econômico, até então, disporia de teorias para fundamentar tais medidas. O embasamento era pragmático e implorava para fazer alguma coisa rápido, qualquer coisa, o barco estava afundando. Nota 51 aqui. Gary North, em discurso do Mises Institute Support Summit em outubro de 2010, em Auburn, Alabama. E aqui tem o link do YouTube. Vou pesquisar o link do YouTube e vou colocar na descrição para vocês também, como um link extra. Sem embargo, apesar de carecer de qualquer teoria justificando duplicar a base monetária e comprar ativos de qualidade duvidosa, a capacidade para tal empreitada o Federal Reserve de fato tinha. Sem as amarras de um padrão ouro, em um ambiente de papel moeda fiduciário, Bernanke tinha, e ainda tem, a capacidade de imprimir dinheiro a seu bel prazer. E aqui ainda tem, porque basicamente na época ele era o presidente do Federal Reserve, hoje não é mais. Injetar liquidez para usar o economês dos dias atuais nem mais requer tinta e papel. Basta algumas teclas e cliques de computador para que o dinheiro eletrônico seja materializado em questão de segundos. Ou seja, literalmente não é mais imprimir moeda, é só apertar botãozinho. Aperta botãozinho assim que se aumenta a base monetária. É igual votar. A galera acha que apertar botãozinho para aumentar a base monetária resolve o problema e apertar botãozinho na urna do Estado resolve o problema. Spoiler, não resolve. O rol de ações extraordinárias sem precedentes, no entanto, não havia acabado.
Em questão de meses, o Fed levaria sua taxa básica de juros a zero. E como reagiriam os demais bancos centrais face a uma crescente oferta de dólares? Como advertiu Rothbard, moeda flutuante só funciona se os países inflacionam com relativa igual intensidade. Quem abdicar de usar impressora verá sua moeda se apreciar e tenderá a agir para reverter a tendência. Nesse sentido, em consonância com o Banco Central americano, os principais bancos centrais do mundo desenvolvido embarcaram na mesma política de juros próximo a zero, acompanhada de rodadas esporádicas de injeção de liquidez. Algumas autoridades monetárias, por necessidade de resgatar bancos e empresas grandes demais para falir, como o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, outras puramente por temerem uma apreciação repentina e intensa de suas moedas, como o Banco Nacional da Suíça. Seguindo aqui para a próxima página. Findas as inéditas políticas adotadas pelas autoridades monetárias, banqueiros centrais, economistas e políticos nos garantiam que a recuperação econômica logo viria. O setor privado se recuperaria e voltaríamos a crescer de forma sustentável. Doce ilusão. A assunção de prejuízos de empresas privadas, especialmente do setor bancário, pelos governos exerceu enorme pressão nas finanças públicas dos países ocidentais. Uma crise que inicialmente parecia restrita ao setor privado logo se tornou uma séria crise fiscal. Estados endividados, grandes rombos fiscais e uma frágil recuperação da economia privada contribuíram para a eventual crise de dívida soberana desencadeada pela Grécia em 2009. Fragilizados também estavam os demais países da periferia da zona do euro, como Portugal, Irlanda, Espanha e Itália. E estão até hoje, na verdade. Desprovidos de sua própria impressora de dinheiro, agora todos estavam sob a camisa de força do euro, essas nações se viram obrigadas a tomar medidas de contenção fiscal, ainda que a retórica tenha sido maior do que ações realmente concretas. Ou seja, na prática eles tinham que parar de gastar tanto e dar uma austeridade fiscal. Não fizeram lá muito isso. O déficit fiscal mais preocupante, no entanto, prosseguia diligentemente seu curso inabalado e intocado. Naquele ano de 2009, os Estados Unidos alcançariam um assombroso rombo de 1,4 trilhões nas contas públicas. Isso aqui parece uma piada hoje em dia. Sério, o Ulrich usar essas palavras, e eu não estou dizendo que ele estava errado em usar essas palavras em 2015. Mas eu imagino assim, e se a gente inventasse uma máquina do tempo, levasse o Ulrich do futuro para conversar com o Ulrich do passado, e o Ulrich do futuro chegasse e falasse, cara, daqui 8 anos, o déficit dos Estados Unidos vai estar acima de 33 trilhões de dólares. Será que o Ulrich ainda usaria a palavra assombroso, o de 2015, para escrever isso? Se 1,4 trilhão é assombroso, deixa nos comentários qual palavra que define o que é 33 trilhão. Que vai aumentar, inclusive, porque aprovou aumentar o teto da dívida americana. Deixa nos comentários. Para o ano seguinte, o quadro não seria menos temerário. Projetava-se um déficit fiscal de dimensão equivalente. Ciente do enorme desafio que o governo americano enfrentaria para tapar o buraco fiscal e enrolar sua dívida, o Federal Reserve lançava mão de mais uma medida extraordinária. Borrando a linha divisória entre política monetária e fiscal, Bernanke anunciava, em novembro de 2010, despoderadamente, a segunda rodada de afrouxamento quantitativo, Quantitative Easing 2, ou QE2, como eles chamaram isso, pela qual em 6 meses serão adquiridos 600 bilhões em títulos do Tesouro norte-americano. Cunhando eufemisticamente impressão de dinheiro de afrouxamento quantitativo, o termo acabou sendo empregado em todas as ações de natureza similar. Aos leigos e incautos, era apenas mais uma medida puramente técnica por parte de uma autoridade monetária. Mas a sua verdadeira natureza era inegável: imprimir dinheiro, desvalorizando o dólar para resgatar o próprio governo do tio Sam. Em retrospecto, a primeira rodada de impressão de dinheiro em 2008 viria a ser chamada de QE1. Esta resgatou os bancos. QE2 resgatou o tio Sam. Na Europa, o Banco da Inglaterra adotaria políticas praticamente idênticas, suscetíveis às rodadas de QE, injetando liquidez no sistema para a compra de títulos do governo britânico. Nota 52. Sendo confrontado por críticas e questionamentos sobre qual era a real natureza da medida e suas consequências, pouco tempo após o anúncio da iniciativa, o Banco da Inglaterra publicou um panfleto explicativo sobre afrouxamento quantitativo, Quantitative Easing Explanation. E aí tem o link aqui do local. Eu vou colocar esse link também na descrição, tá? Como curiosidade. Tá em inglês, tá? Então, evidentemente. Talvez o melhor resumo da crise das ações sem precedentes adotadas pelos bancos centrais tenha sido a de um leitor do Financial Times de Londres, cuja carta foi publicada no periódico britânico comentada por James Grant, editor do Grant Interest Observer. A carta dizia: finalmente eu entendo, acho que sei o que é afrouxamento quantitativo. O que eu não mais entendo é o significado da palavra dinheiro. O cara foi bem sucinto, né? Mas seguindo.
Em menor grau, mas compartilhando da mesma essência e contrariando a ala germânica fiel ao conservadorismo do famoso Bundesbank, o Banco Central Europeu usaria impressora de dinheiro para comprar títulos soberanos dos países problemáticos. Em questão de 2 anos, a experiência de décadas de ortodoxia dos modernos bancos centrais era jogada pela janela. A posteriori, vários economistas defenderiam as políticas extraordinárias tomadas pelas autoridades monetárias. Com parco embasamento teórico, mas repleto de retórica, esses diriam que situações extremas requerem medidas extremas. E na dúvida, que se imprima um zilhão a mais. Chegara a era das políticas monetárias não convencionais. Essa era a dura realidade. Talvez com exceção do episódio japonês, nota 53. Desde o estouro da bolha imobiliária japonesa, a autoridade monetária do país, o Banco do Japão, adotou medidas extremamente frouxas para evitar o colapso de bancos e empresas. Reduziu as taxas de juros próximas a zero em meados da década de 90, patamar que segue sendo motivo. Mantido. Onde é que eu estava? Ah, tá. Os bancos centrais dos países desenvolvidos se encontravam em águas desconhecidas. Quiçá a melhor descrição do próprio presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, ao afirmar que, desde o início da crise de 2008, os banqueiros centrais estão no processo de aprender com a prática. Ao invés de confiança, banqueiros centrais têm inspirado inquietude. Nota 54 aqui. Pulei ela, foi mal. Discurso de Ben Bernanke em Jackson Hole, Wyoming. Monetary Policy since the onset of the crisis. Agosto de 2012. Tá. Quem aprende com a prática é porque carece de uma sólida teoria fundamentando suas ações. Na era do padrão PHD, nota 55, termo empregado por James Grant ao criticar o sistema monetário vigente, no qual o padrão ouro faz parte de um passado remoto. Quem determina a oferta monetária de uma economia são economistas com seus doutorados e o auxílio de modelos econométricos. O sistema monetário internacional está à mercê de arbitrariedades e discricionalidades de doutores em economia que creem cegamente em suas teorias, mas questionam a realidade, negando esta quando aqueles parecem não funcionar, quando aquelas não parecem funcionar. Ou seja, a galera imprime, a realidade diz que eles estão errados, aí eles falam: a minha teoria está certa, a realidade está errada. É de uma arrogância, de uma empáfia desses sujeitos que, olha, sinceramente, é assombroso, sabe? Desde o início da nona fase, em 73, vivemos em um ambiente em que as principais moedas de reserva flutuam entre si. Contudo, o fato é que flutuam somente enquanto os desvios na taxa de câmbio de inflação se dão de forma muito dilatada no tempo, quase que despercebidamente. Vou passar aqui para a próxima página. Tá grudado. Aí, foi. No momento em que há oscilações repentinas e intensas das taxas de câmbio, os bancos centrais de países desenvolvidos são instigados a intervir. Na prática, moeda flutuante é somente aceita quando flutua sem se mover muito, seja qual for a direção. Se o câmbio se deprecia demais, aumentarão os preços dos bens importados, minando os índices de inflação. Quando, no entanto, o câmbio se aprecia muito, o lobby exportador fará enorme pressão para que o governo intervenha, desvalorizando o câmbio e devolvendo a competitividade aos exportadores. Ao estourar a crise de 2008, as políticas monetárias tradicionais não seriam mais suficientes. A era das políticas não convencionais marcou o início da 10ª fase do colapso monetário do Ocidente. O apuro em que nos encontramos é resultado direto de 4 décadas de papel moeda puramente fiduciário, sem qualquer lastro além da confiança dos governos. É como eu digo, é o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, e político não tem honestidade, logo não tem lastro nenhum. Crises financeiras não intencionadas, mas geradas por governos, impeliram as autoridades monetárias a adotar políticas jamais pensadas, nem mesmo dias antes de serem aplicadas. Desde a quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008 até o final de 2012, o Federal Reserve mais do que triplicou seu balanço, assim como fez o Banco da Inglaterra, comprando de ativos tóxicos, leia-se de nenhum valor, a títulos do Tesouro Americano. Pressionado a acudir os países em dificuldades na rolagem da dívida, o Banco Central Europeu tampouco ficou para trás. Dobrou seu balanço por meio de diversas medidas de liquidez direcionadas ao setor bancário e a compra direta de títulos soberanos. Logicamente, a maior oferta de euros depreciou a moeda única europeia, levando investidores à busca de portos seguros a Lures. A desvalorização do euro repercutiu diretamente no franco suíço. Servindo de refúgio em um ambiente altamente volátil e imprevisível, a moeda suíça valorizou-se fortemente, instigando o conservador Banco Nacional da Suíça a anunciar agora até então impensável para uma autoridade monetária com a reputação e o histórico BNS, em setembro de 2011, BNS, Banco Nacional da Suíça. Tá?
Em setembro de 2011, quebrando o paradigma de décadas, o BNS abandonaria o câmbio flutuante, estabelecendo um piso para a cotação do euro. E, seguindo fielmente sua promessa, o BNS tem de fato expandido seu balanço de forma assustadora e sem precedentes. Ou seja, basicamente, imprime também. Quando não podem servir de refúgio nem mesmo as moedas nacionais consideradas fortes e seguras, resta aos investidores recorrer ao ativo que não é passivo de ninguém, o ouro. Repercutindo a brusca depreciação das principais moedas globais, a cotação do metal sofreu uma forte alta durante o novo milênio, sendo cotado no final de 2012 em cerca de $1.650 a onça Troy. Em questão de 3 anos, desde as medidas extraordinárias dos bancos centrais em 2008, a cotação do ouro mais que dobrou. O ativo que serviu de reserva às autoridades monetárias por séculos está longe de ser monetizado, ao contrário das previsões de keynesianos e friedmanianos, como se tivesse alguma diferença entre eles. A inflação de preços, todavia, ainda não se tornou rampante porque grande parte do dinheiro criado pelas autoridades monetárias está sendo represada pelo sistema bancário nos próprios bancos centrais. Porém, a inflação monetária já está consumada e o potencial de aumento generalizado nos preços está latente no sistema. Isso só veio acontecer agora em 2020 e 2021 por causa do que aconteceu e também porque, os caras basicamente imprimiram mais dólares nos últimos 2 anos do que nos últimos séculos, basicamente. Então, agora está começando a bater pesado essa questão da inflação de preços, para os consumidores. Fica claro que o atual arranjo monetário está longe de ser estável e seguro. Desde o estouro da última crise, o sistema monetário tornou-se ainda mais sujeito às arbitrariedades dos banqueiros centrais. Presenciamos uma renovada guerra cambial, embora diferentes países inflem suas moedas por distintas razões. Uns para salvar o sistema bancário, outros para monetizar a dívida de soberanos, e alguns para evitar uma sobrevalorização repentina de suas moedas. Neste ambiente, o comércio internacional é prejudicado, quando não impossibilitado, aumentando as tensões e os possíveis conflitos entre estados. Não sofremos de crise de balança de pagamentos. Sendo as taxas flutuantes, ainda que com muita intervenção, os déficits e superávites jamais são corrigidos. Os Estados Unidos seguem acumulando sucessivos déficits em sua balança comercial e o mundo aceita dólares em troca, reinvestindo-os na própria dívida do tio Sam. O economista francês Jacques Rueff, ao prever a ruptura do sistema de Bretton Woods na década de 60, dizia que um dia os países se rebelariam e poriam fim ao acúmulo indiscriminado de dólares. É inegável que a situação atual é igualmente insustentável, mas é difícil prever qual caminho os burocratas decidirão tomar. Durante o ano de 2012, o Fed anunciou novas rodadas de QE3 e QE4 sem limites, quanto a prazo e tamanho das injeções monetárias. Nota 56. O anúncio foi feito em setembro de 2012, mas seu efetivo início somente se deu início em janeiro de 2013, quando o balanço do Federal Reserve finalmente ultrapassou a marca de 3 trilhões. O Banco Central Europeu, no entanto, reduziu levemente seu balanço durante o período de setembro de 2012 a janeiro de 2013. A janeiro, não dezembro. Li errado, perdão. Na mesma linha, o presidente do BCE, Mario Draghi, prometeu fazer o que fosse necessário para segurar o euro, dirimindo quaisquer dúvida que ainda permanecesse quanto à sua determinação em imprimir dinheiro. E a verdade é que a necessidade da impressão de dinheiro não deve arrefecer tão cedo, uma vez que os desequilíbrios orçamentários dos principais governos do mundo, em conjunto com seus níveis de endividamento estratosféricos, exercerão enorme pressão para que banqueiros centrais monetizem a dívida soberana. Seguindo. Depois do estouro de todas as bolhas possíveis, resta agora estourar a mãe de todas as bolhas, a de dívida soberana e das promessas do governo. Nota 57. Como escreveu o famoso investidor John Mauge em sua carta semanal no dia 14 de janeiro de 2013, a insustentabilidade a quem me refiro é aquela da maior bolha da história da humanidade, a de dívida soberana e a das promessas de governos que não podem ser cumpridas. E ao contrário de 93, quando apenas países desenvolvidos como Canadá e Suécia tiveram que lidar com a dívida insustentável, orçamentos inchados e promessas irrealistas, desta vez os países da bolha englobam as maiores economias e a maior parte do PIB mundial. Seguindo aqui. Mas nem tudo é notícia negativa. Em virtude do aparente fracasso da moeda única europeia, o ideal de Keynes, a unidade mundial de papel moeda e o Banco Central Mundial parece um pouco mais distante do que quando Rothbard escreveu a última edição dessa obra. Pelo menos essa nefasta alternativa permanece, por ora, longe de se concretizar. E aí é o que eu falo. Por isso que eu falo que é muito importante fazer essa pergunta pro Ulrich. O que ele atualizaria disso? Porque
Hoje parece que essa ameaça de moeda única global é uma loucura, com a CBDC, não parece. Então o cenário mudou em 8 anos. Percebe que o cenário mudou bastante em 8 anos. Mudou muita coisa. É dele falar que uma dívida de 1,7 trilhão no governo americano é assombrosa. E hoje está em 33 trilhões e vai aumentar. Por isso que eu tô pedindo pra galera, meus seguidores, façam essa pergunta lá pro Fernando Urich. Vamos tentar colocar isso no Urich Responde. Quem sabe assim ele dá uma lida nas próprias palavras aqui no pós-fácil e tipo, fala, caraca, olha só como mudou muita coisa, né? Seria bem interessante ter a opinião dele, sabe? Pra ver o que ele acha sobre, tipo, do que tava em 2015 pro que tá esse ano. Ele fazer, tipo, um balanço entre isso, sabe? Porque, de novo, é a pessoa que escreveu, então eu acho importante isso. Mas, vamos lá. Não obstante, tampouco estamos próximos de uma solução definitiva e duradoura para a ordem monetária internacional. Embora a escola austríaca de economia tenha se fortalecido após o estouro da recente crise, os ideais de moeda, mercadoria e privada seguem marginalizados. O que dizer da restituição do ouro como padrão monetário? É preciso muito otimismo para acreditar que os políticos atuais se sujeitariam livremente à camisa de força imposta pelo metal. A despeito de todos os inerentes problemas de um sistema de papel moeda puramente fiduciário, aperfeiçoá-lo seria inútil, mas livrar-se dele não será tarefa fácil. Enquanto uma verdadeira reforma não ocorrer, presenciaremos todos os efeitos gerados pelas medidas inflacionistas dos governos. E, independentemente da forma ou tecnologia empregada na impressão de dinheiro, a verdade é que a humanidade já experimentou episódios similares. Nunca foi diferente e desta vez tampouco o será. Bernanke argumenta que desde o estouro da crise de 2008, banqueiros centrais estão fazendo e aprendendo. Infelizmente, a lição já foi dada. A história está repleta de episódios desastrosos da tentativa de ingerência estatal no âmbito monetário. Mas as escolas de pensamento a quais banqueiros centrais recorrem nada aprenderam com ela. O prognóstico do sistema monetário internacional, em consequência, segue na mesma direção antecipada por Murray Rothbard na última edição da presente obra. Aí ele cita o Rothbard aqui. Até e a menos que retornemos ao padrão ouro clássico num preço de ouro realista, o sistema monetário internacional está fadado a ficar alternando entre taxas de câmbio fixas e flutuantes, com cada sistema apresentando problemas não resolvidos, funcionando mal e, por fim, se desintegrando. Estimulando essa desintegração estará a contínua inflação da oferta de dólares e, portanto, dos preços norte-americanos, que não mostram sinais de diminuição. A perspectiva para o futuro é uma inflação acelerada e depois desembestada nos Estados Unidos, acompanhado de uma quebra monetária e uma guerra econômica no exterior. Esse prognóstico só poderá ser mudado com uma drástica alteração no sistema monetário internacional e norte-americano, pelo retorno a um livre mercado de moeda e mercadoria, tal como o ouro, e pela total remoção do governo da cena monetária. E com isso, com essas palavras do Rothbard, né, encerra-se aqui a obra. Ela encerra na página 105. Então, cara, que jornada foi essa? Esse livrinho aí de 105 páginas, ele é extremamente denso, tá? Ele não é uma leitura muito fácil. O meu objetivo aqui ao longo dessa leitura foi tornar ela mais fácil. E não prometo nada, mas você que ficou até aqui primeiro, muito obrigado. E você que veio desde o primeiro vídeo, muito obrigado. Eu agradeço você na mesma quantidade que o Fed imprime de moeda, ou seja, infinitamente. Fazendo piada aí com os caras. Eu tenho planos, tá? Eu não vou prometer isso 100%, mas porque é uma coisa complexa. Mas, pro final do ano, eu quero trazer a leitura comentada dele. Eu não sei se vai rolar, tá? Porque seria uma coisa muito complexa. Esse livro, ele absolutamente não é nada fácil. São 300 e... Tô vendo aqui em tempo real. Literalmente. 349 páginas com muito gráfico, muita coisa. 349 páginas. Então, uau. Esse livro é difícil. Eu pretendo trazer ele algum dia pro canal. Talvez eu traga no final desse ano. Requer um baita estudo. Eu não li a obra toda ainda, então eu preciso ler um pouco mais dela. Terminar de ler, na verdade. Então, é uma promessa não promessa. Talvez eu traga. E se você estiver vendo isso no futuro, bom. A playlist estará disponível aí no canal. Eu vou deixar os links aqui das partes que o Urich cita aqui, como o YouTube, o PDF lá e tal. Para vocês, e aí fica mais fácil também, como um material extra aí para expandir a leitura. Se você não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida,
cara, comenta aí, por favor, é muito importante. Além de você ajudar o vídeo a performar melhor, você ainda esclarece as dúvidas. Então, bastante importante. E muito obrigado de verdade a todo mundo que acompanhou essa jornada. Foi, foi uma leitura comentada bem desafiadora, talvez uma das mais desafiadoras. A próxima também será intervencionismo, então, pra quem ficou aí até o final, viu no começo, né, eu comentando sobre isso também. Vai ser a próxima, vai sair na semana do dia 19. Eu tô soltando esse vídeo no dia 5, segunda-feira, então daqui 2 semanas começa mais uma leitura comentada no canal. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que comentou, que deixou alguma coisa, que comentou só tipo, cara, tô só comentando aí pra dar uma ajuda. E se você chegou até o final, considere apoiar o canal também, com algum valor monetário. É muito importante, essas leituras dão trabalho, uau, dão muito trabalho. É muita cabeça fritando, basicamente. Mas é muito prazeroso trazer esse tipo de conteúdo. É o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir na internet e eu sinto falta que não tem na internet. Então, bom, se não tem o conteúdo que você quer assistir na internet, produza você mesmo. Então, se você é uma dessas pessoas e chegou até aqui, obrigado. E é isso, sem mais delongas, por esse vídeo é isso. Se encerra essa série. Tchau, tchau.